Barulho, animais, garagem, inadimplência e desrespeito aos horários compõem a fonte de conflitos em condomínios. Qual a melhor maneira de lidar com esses problemas? De quem é a responsabilidade sobre furto ou roubo nas áreas comuns? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador José do Carmo Veiga, que é da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 23 anos e já passou por 8 comarcas: Rio Vermelho, Galileia, Conselheiro Pena, Sete Lagoas, Ipatinga, Uberlândia, Nova Lima e Belo Horizonte, onde está há 17 anos. Doutor José do Carmo, prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. A satisfação está aqui, Oriol. Obrigado. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo. Hoje, da Faculdade Newton Paiva. E teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas voltando ao nosso tema de hoje, a questão dos condomínios. Doutor José do Carmo, qual que é, do ponto de vista da justiça, das demandas que chegam até lá, as principais fontes de conflito? Observem bem, condomínio já está assentado no direito, é uma sementeira de conflitos. Então nós temos demandas de todo tipo, desde incômodo por vizinhos, em termos de barulho, de uso indevido de garagem, de furtos em áreas comuns, questão de vazamento, de infiltração de um apartamento em outro. E nessa linha aí nós encontramos várias situações. Dizem os especialistas que são os 5 Cs, né? Cachorro, criança, calote, cano, não é isso? Exatamente. Falta o criança. O criança e a questão dos animais também. Exatamente, que é o cachorro, né? No caso, principalmente entre aqui. eles. Agora, quando o assunto envolve problemas entre vizinhos de condomínios, tem uma recomendação geral para lidar com esse tipo de problema? Eu tenho para mim que a melhor solução de qualquer tipo de problema em condomínio refere-se ao diálogo, conciliação. As partes têm que ter consciência de uma situação que é muito relevante. Eu já lecionei há muito tempo essa área de direito das coisas, e quando se trata de condomínio, sempre fazer questão de dizer para meus alunos o seguinte: o seu piso é o teto de alguém, o seu teto é o piso de alguém. As suas paredes fazem divisa com outros imóveis, com outras unidades. E nessas paredes nós temos o que? As prumadas de água, de energia, de internet, de telefone, esgoto. Tudo compartilhado. Tudo, né? Compartilhado ali. Isso é viver em condomínio. E observe uma coisa que é muito relevante: nem todas as pessoas, infelizmente, estão habilitadas a conviver em sociedade. É um negócio muito sério, porque quando nós falamos em condomínio, nós temos uma lei, uma diretriz, que é exatamente o que é a sua convenção e o seu regimento interno. Então, nessas normas internas que constituem as leis do condomínio, elas têm que ser observadas. E nem sempre acontece isso. E há um choque também no crescimento da cidade, das médias cidades, que as pessoas estão migrando das casas para os apartamentos, né? Sobretudo por uma questão de segurança. Então, nós temos que perceber que há uma necessidade de, como se fôssemos porcos espinhos, nós temos que viver nos abraçando, apesar dos espinhos que os nossos próprios, causam às outras pessoas. Então, nesse tipo de realidade, nós temos que ter essa percepção e sermos, quem sabe, às vezes, talvez um pouco mais tolerantes. Até porque, como o senhor disse, a conciliação é mais recomendável, porque um processo na justiça pode trazer um vitorioso, mas não traz aquele entendimento necessário que as duas partes continuarão precisando para continuar vivendo, convivendo como vizinhos, né? Eu sempre parti da seguinte premissa: o juiz proferiu uma sentença é a coisa mais simples que existe. Por mais, às vezes, trabalhoso que seja o curso do processo. A grande dificuldade do julgador é pacificar as partes. Essa é a grande questão. Por isso eu sempre apliquei uma diligência que está prevista no Código de Processo Civil, lá no artigo 440 e seguintes, que é a inspeção judicial. Você indo ao local dos fatos, ali você consegue, inclusive, num outro ambiente, fora do juízo, buscar a conciliação das partes. E poucas quando ela não é possível internamente. Sim, sim. Isso já é na esfera judicial. Isso, muitas das vezes, tem dado um resultado extraordinário. Inclusive, em sede de segundo grau, eu tenho feito isso. E por que é tão difícil o consenso nessa convivência entre as pessoas, que é necessário alguém estar ganhando de alguém e vencendo alguém? Que espírito é esse? Cultura. Nós temos um adágio popular que diz: eu dou um boi para não entrar numa boiada, e dou para não entrar numa briga, e dou uma boiada para não sair dela.
tá certo? Então, quando nós temos esse espírito demandista, esse espírito belicoso, de beligerância, fica muito difícil, tem que desarmar. Onde, então, quando eu designava e designo ainda as inspeções judiciais, eu faço uma coisa muito simples, eu recomendo, primeira coisa, estejam desarmados. De argumentos, de atitude de refração, aquela atitude assim de intolerância, de falta de diálogo, baixem as armas. Agora, além do bom senso que deve permear esse consenso, existem também regras, né, estabelecidas pelos próprios condôminos na hora de dirimir uma dúvida, um conflito desses, né? Sem dúvida nenhuma, porque ninguém é melhor do que eles para conhecer a situação que eles estão vivendo ali. E, evidentemente, como disse a princípio, nós temos a Convenção do Condomínio, que é a lei maior dentro do condomínio, e o regimento interno. E quando essas regras são desrespeitadas, então pode surgir, evidentemente, esse conflito. Mas a partir do momento que esse conflito nasce, se não houver essa disposição para o diálogo, ele vai se complicar cada vez mais. E observa a situação que é muito séria. Você mora num prédio, evidentemente, com elevadores, e de repente o elevador está descendo e exatamente o seu desafeto está no elevador. Quando você abre a porta, você dá de cara com ele. E aí, o que eu faço? Fecho a porta, dei escada, ou chama a justiça para resolver o problema. Como é que vamos conviver com esse tipo de situação? Então, a convivência é muito próxima. É necessário, né? Tem que haver a necessidade de um diálogo, evidentemente, embora nem todos estejam dispostos ao diálogo. E essa indisposição para o entendimento, para o diálogo, começa na hora de escolher o síndico. Ninguém quer assumir essa função. Esse é um dos motivos também? Pode ser. E observa o seguinte, a função do síndico ela é muito espinhosa. E ele é o ponto de partida de buscar essa conciliação, de aproximar as partes, conversar com um, conversar com o outro, para poder ver como é que vai se resolver essa questão. Tem um livro muito interessante que eu li alguns anos atrás, As Conversações Secretas de Henry Kissinger. Ele, como secretário de Estado dos Estados Unidos, na época a condição de diplomata, né? Que diplomata. Ele era professor de Harvard. Então, esse livro conta as várias viagens que ele fez ao Oriente Médio, entre aqueles vários países que estavam em conflito na década de 70, tentando conciliar. E viajava para todo tipo de situação e conseguiu fazer uma certa conciliação. Claro que estou pegando um ponto extremo, mas no nosso dia a dia pode ser isso ser feito com mais tranquilidade, porque é subir um andar para o outro, sai do prédio, conversa com o fulano, como é que é isso e tal, aí o síndico vai no outro, e aí, como é que nós podemos conciliar? Evitar a guerra, né? Exatamente. Muito bem. Doutor Zé do Carmo, vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse então sobre esse método de conciliação para resolver os conflitos e falasse propriamente dos conflitos que nós citamos aqui, como barulho, e furtos e roubos em áreas comuns. A gente volta em instantes.